Olá, no programa de hoje nós iniciamos uma série sobre os 10 anos de pontificado do Papa Francisco. Queremos olhar os impactos do atual papado na sociedade e também na Igreja. Em fevereiro de 2013, o mundo foi surpreendido com a renúncia de Bento XVI ao papado. Durante um consistório com cardeais de todo o mundo, o alemão Joseph Ratzinger anunciou que deixaria a Sé de Pedro em 28 de fevereiro daquele ano. Poucos dias depois, após a realização do conclave, o cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio foi escolhido como o novo Papa, tomando para si o nome de Francisco. E para nos ajudar a refletir sobre este assunto, olhar para o pontificado do Papa Francisco, para a renúncia de Bento XVI, eu recebo o professor Fernando Altemeyer Júnior. Ele é mestre em Teologia e Ciências da Religião, doutor em Ciências Sociais, é professor assistente, doutor do Departamento de Ciências Sociais da PUC São Paulo e tem um vasto conhecimento eclesial. Professor Fernando, seja muito bem-vindo à nossa Igreja Sinodal. Um prazer estar com vocês aí e pelo país inteiro, pelo que parece. Sim. Professor, eu quero começar aqui a nossa conversa trazendo este fato da renúncia de Bento XVI, o Papa Emérito que faleceu em 31 de dezembro de 2022. Era algo impensado para alguns e desconhecido para muitos a renúncia de um Papa, pois a última tinha sido a de Gregório XII há aproximadamente 600 anos, Como é que nós podemos olhar para esta renúncia e qual o impacto deste fato? Há muitas análises em cima deste fato inédito, como você mostrou. 600 anos é muito mais do que a nossa memória histórica possa guardar imediatamente. O que nós temos? Um joelho bem machucado, uma insônia incurável, uma preocupação de roubo de documentos das pessoas mais chegadas do próprio Papa Bento XVI, ou seja, muitos ingredientes levaram o Papa à renúncia. A análise que mais me toca o coração é essa, de que o Papa Bento XVI, José Carlos Ratzinger, mostrou-se grande. Diante dos desafios, a jornada mundial, que ele achava não ter capacidade física de realizar aqui no Brasil, ele diz, é melhor permitir um novo personagem, permitir um novo bispo de Roma. E, por inédito, ele fez o que se pode fazer, não é ilegal nem ilegítimo, ao contrário, foi um gesto de amor à Igreja. Alguns dizem que é o maior gesto que um Papa pode realizar, esse gesto de não se sentir insubstituível, afinal ele é o bispo de Roma, não é o Superman. Então eu mesmo fiquei impactado com isso, assim como fiquei impactado quando ele foi nomeado Papa. Então Ratzinger, de fato, trouxe não só as surpresas do Mozart, ele é um excelente pianista, mas trouxe a surpresa de que o Papa é uma pessoa humana com seus limites e que ama essa Igreja. E certamente surpresa também veio alguns dias depois da renúncia com a eleição de um latino-americano, Nós vínhamos em uma sucessão vários anos com papas italianos, tivemos João Paulo II polonês, Bento XVI alemão e depois um papa argentino. No livro Uma Igreja de Portas Abertas no Caminho do Papa Francisco, uma obra coletiva, e você participa dessa obra, foi publicada em 2016, logo depois do início do pontificado do Papa Francisco, 3 anos depois. Você tem um capítulo intitulado A Recepção do Projeto do Papa Francisco, Olhando assim para esse horizonte macro de um pontificado, que projeto seria esse, professor? Olha só, vou brincar com você e com os nossos acompanhantes. Eu previ este Papa na Folha de São Paulo no mês de fevereiro, portanto antes de 13 de março, quando ele foi eleito, eu escrevi que vinha um Papa com as sandálias de pescador, brincando com a imagem franciscana de um homem simples que tivesse uma preocupação franciscana. Eu não propus o nome de Francisco, isso foi inusitado.
mas que nós esperávamos um Papa evangélico, ecumênico, que pensasse nas periferias do mundo, isso nós pensávamos, sonhávamos. Todos queríamos uma volta de João 23, esse Papa que fez a revolução na Igreja. Tivemos uma chance lá quando veio o Papa Sorriso, João Paulo I, mas ele morreu de infarto. Então, o que nós temos hoje? Um Papa fazendo a reforma da Igreja Católica, em comunhão com as outras igrejas. Essa última viagem agora ao Sudão foi muito importante. Ele foi com o grande líder anglicano e o líder da Igreja da Escócia, mostrando que é possível lutar pela paz no mundo, não sozinhos, mas ecumênicos. Eu acho que isso é uma pedra de toque do Papa, o aspecto de defender sempre os refugiados e os imigrantes, e agora, claro, na luta pelo povo da Ucrânia, dizer basta de guerra. Então, por alguém que esperava um Papa franciscano fazendo uma coisa, Francisco é um multi-homem. Ele parece aqueles desenhos animados da minha época de criança que tinha o multi-homem, ele virava vários hominhos e fazia muitas coisas. Por que fazia isso? Porque ele está se sentindo um Papa, como você propôs no programa, sinodal, ou seja, juntando, conectando pedras desse imenso mosaico. Esse é o estilo de Francisco, fazer coisas não de formas opostas ou contraditórias, mas como se fosse realmente um grande losango, um grande circuito de perspectivas. E isso acho que a Igreja tem como algo maravilhoso neste momento histórico. É o Papa certo, para a hora certa, no momento certo. E 10 anos depois, né, nós estamos prestes a completar, 13 de março de 2023, nós completamos os 10 anos da escolha do Papa Francisco, olhando para esse projeto, né, de um Papa de sandálias franciscanas. Esse projeto, né, na sua avaliação, o que avançou desse projeto, o que ficou estagnado? O Papa Francisco tem obtido êxito, né, neste projeto de pontificado que ele apresentou para a Igreja? Olha, essa é uma pergunta difícil, porque ele tem recebido um apoio tremendo, inclusive das outras religiões. Eu tenho um grande amigo, o rabino Michel Schlesinger, que agora está nos Estados Unidos. Ele ama esse Papa como se fosse um irmão judeu. Eu tenho amigos turcos que agora estão chorando e sofrendo a perda de familiares, portanto, são muçulmanos. Eles têm nesse Papa um amigo, um irmão da fé abraâmica. Portanto, o Papa, de fato, tem conseguido o seu projeto, vamos chamar aqui de Fratelli Tutti, todos irmãos, com os outros. Mas dentro de casa há muitos clérigos que não são favoráveis ao Papa. Isso é preciso que se diga. E que há gente dentro da Igreja Católica, especialmente nos Estados Unidos, mas alguns aqui no Brasil, que não acompanham a mensagem do Papa Francisco e temem por fundamentalismos, por visão reacionária, que o Papa estivesse ultrapassando a medida na questão da família, no diálogo com os homossexuais, na questão, por exemplo, ecumênica. E ele não está. Então, às vezes, vem esses bastiões querendo dar, desculpe a palavra, uma cacetada no Papa, dizendo que ele não deve dizer o que ele está dizendo, mas ele precisa dizer o que está dizendo. Então é preciso que a Igreja Católica e alguns filhos dela se convertam a uma mensagem de fato de paz, de esperança e de novidade. O Evangelho é novidade. Então é preciso apoiar essa novidade, mas a mente reacionária tem medo de novidades. Então nós temos problemas dentro de casa, mais do que fora de casa. Olha que coisa paradoxal. Essa constatação que você traz me parece também, assim, olhando num contexto, né, mais amplo, social, o mundo todo, aqui no Brasil principalmente, também coincide com uma retomada de conservadorismo e muitas vezes de um ultraconservadorismo, né? Isso também está presente nessas reações? Certamente é uma análise que um professor, meu colega da PUC, faz num livro maravilhoso sobre o tradicionalismo. Ele vem para engessar a novidade, é querer que o novo seja igual ao velho, que ontem era melhor que hoje.
Isso está ligado, claro, a correntes políticas, isso está ligado a correntes religiosas, isso está ligado a correntes culturais. Então, é preciso que a gente também saiba a raiz deste grande movimento, que não é eclesiástico, é uma espécie de fenômeno global. O Zygmunt Bauman, esse grande escritor e pensador, já tinha mostrado, quando o mundo fica todo líquido, ele fala de modernidade líquida, de sociedade líquida, as pessoas querem âncoras. A questão da âncora é que ela é um suporte valioso do navio para a tempestade, mas se ficar ancorado todo o tempo no porto, para que navio? A igreja é um navio para ir para o alto mar, correndo riscos, mas sabendo que Cristo está nela. Então, é preciso que a gente se desafie para romper com essas ideologias que prendem a igreja ao porto. A missão da igreja não é ficar no porto seguro, é sair para dentro do oceano. A igreja é o barco de Cristo que deve chegar ao outro lado do mar. Então, essa é uma metáfora, mas eu acho que ela é importante para essa hora, senão a gente cria castelos e não jardim, como pediu o Papa João XXIII. Maravilha, nós estamos conversando no programa de hoje sobre os 10 anos, né? Iniciando uma série sobre os 10 anos de pontificado do Papa Francisco. Eu converso com o professor Fernando Altemeyer Júnior, que é da PUC São Paulo. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já já a gente está de volta. Já estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal. Obrigado a você que nos acompanha nesta série especial sobre os 10 anos de pontificado do Papa Francisco. A gente tem feito uma olhada, né, para essa trajetória, especialmente para esse contexto, o início do pontificado do Papa Francisco. Tivemos a renúncia de Bento XVI, a eleição de Papa Francisco e o projeto que ele apresenta para a Igreja, esse Papa latino-americano, argentino, mas que dá esse tom tão especial para a condução da Igreja de Cristo presente no mundo. E quem nos ajuda nesta compreensão é o professor Fernando Altemeyer Júnior, ele é da PUC São Paulo. Eu quero retomar, professor, a imagem que você trouxe na última pergunta, né, no bloco anterior, que foi essa questão da âncora e do navio. A questão da barca é sempre uma imagem associada à Igreja, né? A barca de Pedro, o primeiro Papa. E o Papa Francisco, ele utiliza muitas imagens, né, nas suas falas, mas também nas suas práticas, né, como, por exemplo, eu não quero uma igreja fechada em si mesma, eu quero uma igreja em saída, uma igreja como um hospital de campanha. Como é que nós podemos olhar, né, para essas propostas, essas imagens, que às vezes podem ser, para muitos pode parecer tão simples, mas que mostra também um jeito bastante prático que o Papa Francisco quer imprimir no catolicismo e no cristianismo hoje? Olha, a metáfora é sempre um desafio. Aliás, você que estudou teologia, os outros aí que nos acompanham, todo mundo nas comunidades, sabe que Jesus era um contador de parábolas, de metáforas, parabolai em grego e mescaline em hebraico. Ou seja, a metáfora é fundamental para compreender a missão de Jesus, o Evangelho, o reino de Deus. E o Papa é, como um estudioso de literatura, um craque nas metáforas. Realmente é impressionante, as homilias dele não cansam, porque elas são movidas a estas comparações. Uma que é fundamental, que às vezes muitos católicos esquecem. O sol é Cristo, não é a igreja. A igreja é a lua que deve resplandecer, espelhar a luz do sol. Às vezes essa troca faz com que algumas pessoas digam coisas que são hoje absurdas. Fora da igreja não tem salvação. Não, é fora da salvação que não tem igreja. Ou seja, a mensagem que o Papa está lançando, o Papa Francisco, é da solidariedade internacional, é da fraternidade entre os irmãos, todos filhos de Deus, todos seguindo Jesus, claro, quem tem a fé em Jesus, com a convicção de que isto nos leva ao coração de Deus. Isso me lembra muito, desculpe fazer esta comparação, dois personagens que eu amei muito em minha vida, ainda amo porque eles estão com Deus. Um é Dom Paulo Evaristo Arnes.
que sempre também tinha essa capacidade de fazer metáforas no momento duro da ditadura do Brasil aqui em São Paulo. E outro, um santo que os mineiros aprenderam a amar profundamente, que é Dom Luciano Mendes de Almeida, meu pai espiritual. Ele também tinha essa capacidade de trazer perto a mensagem de Deus para a vida. Uma das cenas mais lindas da vida de Dom Luciano é quando ele explica o objetivo geral da Conferência do Brasil, da Igreja do Brasil, evangelizar o povo brasileiro, para um grupo de crianças. Era uma coisa impressionante, era o objetivo da Igreja do Brasil e ele para numa creche e fica explicando para crianças o que é evangelizar. É de chorar de lindo, é emocionante. Então, a metáfora do Papa Francisco, o uso metafórico, o uso parabólico, o uso literário, é uma maneira de trazer o Evangelho para os ouvidos de hoje. Senão a juventude não segue o que está no Evangelho, porque nem entende em que idioma está escrito. Então, essa tradução literária, metafórica, é pedagógica, é importante. Eu diria até que ela é inédita no sentido moderno do termo. Sem isso, nós vamos perder a juventude. E com isso, nós temos chance de falar pelo menos uma linguagem inteligível. Isso é muito importante. O Evangelho precisa ser compreendido. É isso que Francisco procura realizar toda a vida, todo momento, cada momento da sua vida de bispo de Roma. E nesse sentido, eu acredito que nós temos muito o que nos inspirar no Papa Francisco, né? Nós, todos, enquanto igreja, né? Os pastores, né, ministros ordenados, os ministros leigos, aprender esta sensibilidade, né, que o Papa Francisco tem, também de compreender as realidades do público onde ele está, né, com quem ele está ali. Isso me faz lembrar de uma das primeiras entrevistas, professor Fernando, que o Papa Francisco concedeu no início do seu pontificado, que foi ao jesuíta, o padre Antônio Spadaro, e ele diz ali a questão do discernimento, né, que é algo muito caro aos jesuítas. O Papa Francisco, ele tem, por formação, né, como jesuíta, essa dimensão do discernimento. E como é que nós podemos olhar para essa palavra do Papa, esse testemunho dele também para ser uma igreja mais viva, mais presente nas nossas realidades hoje? Olha, de novo você vem com pergunta difícil. Essa é bem complicado. Como ter a palavra certa no momento para alguém, por exemplo, agora que está lá segurando a mão da filhinha, vi essa foto, chorei hoje de manhã, ele segurando a mão da filha que está embaixo dos escombros. Como falar de um Deus que ama? Às vezes não parece uma maldição para o povo turco, sírio, que é profundamente religioso, depois de tantas guerras? Como falar de Deus para alguém que está em casa e tem uma pessoa adoentada, e tendo que cuidar, e às vezes a pessoa está nervosa? Como falar de Deus, eu que estou na universidade como professor, para uma parte dos alunos que é agnóstica, ou às vezes está em outra fé, ou não tem fé nenhuma? Então, eu acho que aqui a ideia do Papa Francisco do discernimento é pensar sempre assim, pode parecer bobo o que eu vou dizer, o que Jesus estaria fazendo agora? Não pensando, nem falando, mas o que Jesus estaria fazendo? Padre Júlio Lancelotti, para mim, é um exemplo de vida. Quando deu a pandemia, todo mundo se escondeu, eu também, eu peguei o vírus, quase morri, e ele foi para a rua cuidar dos moradores de rua, correndo o risco de morrer. Ele não é jovem, já tem 70 e poucos anos. Esse foi o discernimento que ele realizou, discernimento que outros fizeram de outra maneira, ou seja, todo mundo não precisa ser fotocópia e fazer igual, mas precisa dizer o que eu faço como seguidor de Jesus, que Jesus estaria fazendo. Essa é uma resposta importante que cada um tem que se dar na sua vida para saber a palavra certa, evitar o ódio, evitar o rancor, e ser generoso. E também chorar e pedir ajuda quando estiver sofrendo. Mostrar a nossa humanidade. Isso eu acho que é o gesto mais bonito para o discernimento. O discernimento é saber que a gente é pecador, mas que o Pai, Deus, nos ama muito.
Então, discernir é escolher nessa estrada tortuosa da vida um bom caminho, o melhor caminho, o caminho possível, porque também a gente nunca sabe se podia fazer outra coisa melhor ainda. O bom é não fazer o pior, é não ser ruim. Um grande amigo você conheceu, Herbert de Souza, o Betinho. Sim. Eu perguntei uma vez para ele, Betinho, o que a gente tem que fazer para mudar o Brasil? Ele falou, Fernando, você seja ou santo ou seja logo o capeta. Só não seja medíocre. Ou seja, não fica no meio, tentando só, ficando simpático para todo mundo. Faça o que é necessário fazer, mesmo se houver conflito. Mas não busque conflito a priori, porque senão você também é panfletário. Eu gostei dessa opinião do Herbert de Souza, esse homem maravilhoso que o Brasil perdeu, mas que foi um exemplo na luta do Brasil e na fé que ele tinha no povo brasileiro. Então, discernimento é isso, dizer a palavra certa com coragem, às vezes com conflito, mas buscando ser você inteiramente você, naquilo que é a tua verdade. Isso é muito importante. Tá aí, estamos já chegando ao fim do nosso programa de hoje, essa conversa tão agradável com o professor Fernando Altemeyer Júnior, da PUC São Paulo, a quem eu agradeço a disponibilidade, também essa forma tão bonita de olhar para o pontificado do Papa Francisco. Quero agradecê-lo e também pedir que você deixe uma mensagem, né? Inspirado em Francisco, a quem nós dedicamos essa série especial para a gente encerrar o programa de hoje. Eu acho que a única mensagem que me vem ao coração agora é rezar pelos três povos que neste momento clamam a Deus por paz, por vida, misericórdia, pelo povo da Ucrânia, que está aqui também no Brasil, especialmente no Paraná, pelo povo da Síria, que sofre ainda uma guerra brutal que nunca acaba, e agora pelo amado povo turco, que tem a fé muçulmana, a fé de Muhammad, para que eles saibam que nós somos irmãos deles. E nesse momento de profunda dor, já não se sabe quantos mil são os mortos, que a gente esteja pelo menos orando a Deus pelo povo da Turquia, dizendo, vocês são nossos irmãos, nós amamos o povo turco. Eu acho que isso é uma mensagem que o Papa Francisco já afirmou ontem e que nós podemos dizer também de cada canto do planeta. Aqui no Brasil só tem 300 turcos, mas é bom que eles saibam que nós estamos unidos aos 80 milhões que vivem na Turquia. Essa é uma mensagem evangélica, uma mensagem franciscana. Amém, que assim seja. Somos todos irmãos. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Você que nos acompanha pode conferir todos os nossos programas no YouTube, viu? Procure @Igreja Sinodal, reveja e compartilhe. Um abraço para você e até a próxima semana. Nós vamos continuar celebrando os 10 anos de pontificado do Papa Francisco. Até lá!